Caso hipotético. Determinado magistrado do TJ de Santa Catarina foi designado para atuar como cooperador na vara em razão de programa de redução do acervo, um mutirão. Nessa tarefa, prolatou várias sentenças em processos que haviam sido instruídos por outros magistrados. As partes desses processos apontaram nulidades dessas decisões por ofensa ao princípio da identidade física do juiz. Ou seja, ele diz, as partes disseram, quem instruiu esses processos foi o juiz fulano. Chega o juiz cicrano agora só para dar sentença, isso aqui viola o princípio da identidade física do juiz. Não pode. Quem deve dar a sentença foi o juiz que teve contato com as provas, que analisou as provas, que instruiu, que inquiriu as testemunhas, estava lá no momento das testemunhas. Não faz sentido chegar um juiz agora do nada, pegar um processo que ele não acompanhou e emitir uma sentença. E a pergunta é, essas sentenças foram válidas ou não? O que o STJ entendeu aqui? E a resposta é a seguinte. E aí, aqui é o Reili, e depois de analisar muitas provas e questões de concurso, eu constatei que se manter atualizado com a jurisprudência é um requisito básico para nossa aprovação. Por isso, eu vim compartilhar com você hoje os julgados mais importantes do STJ, segundo o próprio STJ, no informativo especial que ele lançou em janeiro de 2023 sobre o direito penal. E para tornar o nosso estudo um estudo realmente ativo, eu transformei esses julgados em perguntas e respostas que vão testar o seu conhecimento e te fazer realmente raciocinar sobre esses assuntos. Vamos lá? São válidas sim. Não há nulidade no processo pelo fato de outro magistrado ter proferido sentença, haja vista que estava designado para atuar como cooperador da respectiva vara, designado pelo programa CGJ Apoia. O programa CGJ Apoia foi instituído pelo TJ de Santa Catarina para viabilizar o julgamento dos feitos que integravam o acervo excedente de processos acumulados na Justiça de Primeiro Grau. No caso concreto, o magistrado de Tubarão, Santa Catarina, foi designado por meio de portaria na forma desse programa, para julgar processos criminais na comarca de Criciúma, Santa Catarina. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser excepcionado em hipóteses como as dos autos, em que o magistrado que presidiu a instrução foi auxiliado por outro em esquema de colaboração na condução dos processos sob sua responsabilidade na vara, não havendo falar-se em nulidade. Então, nesse caso aqui, de multirão, não vai ser... Isso é uma exceção ao princípio da identidade física do juiz, porque esse princípio não é absoluto. O que se considerou agora aqui foi uma ponderação. Existem outros princípios a serem analisados aqui, como a razoável duração do processo. Existem processos que estão demorando muito. Então, para não violar a razoável duração do processo, a gente tem que abrir mão um pouquinho do princípio da identidade física do juiz. Ele não é absoluto, ok? Ok, então esse foi o julgado do STJ. Claro que aqui a gente pode criticar dizendo que, abrindo mão do princípio da identidade física do juiz, a gente está abrindo mão também dos princípios garantidores do direito do réu, do direito do acusado de ter o seu caso, principalmente em processos penais. Se fosse em processos civis, tudo bem, tranquilo. Mas em processos penais, isso é criticável. Mas a razoável duração do processo aqui foi privilegiada. O que a defesa vai dizer é que se o processo está demorando demais, para isso existe prescrição. Para isso existe absolvição. O réu vai ter que ser absolvido. Ele não pode ser prejudicado pela mora do processo. E ele também não pode ser prejudicado pela falta de identidade física do juiz. Ele tem um juiz que analisou o caso dele todo, que está sabendo tudo sobre o caso dele, aí vem outro e emite uma sentença sem saber nada daquele caso, só olhando o papel frio. É complicado, né? Então, essa é uma decisão bastante complexa, que tem os seus pontos de crítica pela doutrina, mas o que a gente tem que gravar aqui para as provas e concursos é que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, beleza? No caso de multirão, as decisões, as sentenças não são nulas, não tem nulidade nenhuma aqui, beleza? Vamos para a próxima. É possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa física ou jurídica distinta da instituição financeira mantenedora? Ou seja, essa pergunta quer dizer se existirem duas ou mais pessoas com uma conta conjunta, por exemplo, marido e mulher, namorados com conta conjunta solidária,
e tem uma execução sendo movida por uma outra pessoa, física ou jurídica, que não é o banco onde eles têm essa conta conjunta solidária. É possível, nessa execução dessa pessoa, a penhora da integralidade desse saldo da conta conjunta? Sim ou não? E por quê? E aí, você sabe essa resposta? E a resposta é a seguinte: em regra, não. Na conta corrente conjunta solidária, presume-se a divisão do saldo em partes iguais, ficando eventual penhora limitada à metade do numerário do total encontrado, na hipótese de execução movida por pessoa distinta da instituição financeira mantenedora. No IAC 12, incidente de assunção de competência número 12, o STJ fixou essas seguintes teses aqui, ó. A. É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento da dívida imputada a um deles. Ou seja, se não existir nenhuma previsão legal e nada em contrato que diga que pode penhorar o total, não é para se presumir, ok? Não se pode presumir essa possibilidade. E a segunda tese foi: não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa física ou jurídica distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio, ok? Essas são as teses do IAC número 12 que se aplicam a essa pergunta aqui, beleza? Vamos para a próxima? Se o agente estava dirigindo o veículo embriagado e sem ter habilitação, haverá concurso material ou formal dos crimes do artigo 306, embriaguez ao volante, e o artigo 309, direção de veículo automotor sem a devida habilitação do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. E aí, nós temos essa situação aqui. O agente, a pessoa, estava dirigindo um veículo embriagado e sem habilitação. Duas infrações. Nesse caso, vai haver o concurso material, ou seja, somam as duas penas dos dois crimes, ou é um concurso formal, considera-se que com um ato só ele cometeu dois crimes, e aí vai ter aquela regra de exasperação da pena, e não de soma da pena. Qual é o concurso que se aplica aqui nesse caso? Crimes de embriaguez ao volante e crime de direção de veículo automotor sem devida habilitação. E a resposta é concurso material, ok? Não confundir aqui, isso é muito importante. Não é o caso de concurso formal, tendo havido a indicação de que os delitos autônomos resultaram de ações distintas. Não é uma ação só, aqui não se considera que foi uma ação só. Foram duas ações distintas, uma de se embriagar e de dirigir, e outra de não ter habilitação e dirigir. Parece a mesma ação, mas não é, ok? Não incide o concurso formal aos tipos penais do 306 e 309 do CTB. E essa foi a decisão do STJ nesse caso. Próxima, a autópsia psicológica, raras vezes utilizada na praxis forense brasileira, consiste em exame retrospectivo que busca compreender os aspectos psicológicos envolvidos em mortes não esclarecidas. Então essa é a chamada autópsia psicológica, ok? E a pergunta é admissível a chamada autópsia psicológica no processo penal? E aí, o que vocês acham dessa? Já viram esse julgado? Interessante, né? Nunca tinha ouvido falar desse negócio de autópsia psicológica, não. Foi nesse julgado que eu aprendi. E a resposta é a seguinte: sim, é admitida sim. A autópsia psicológica constitui prova atípica, admissível no processo penal, cabendo ao magistrado controlar a sua utilização no caso concreto. Não vigora no campo penal um sistema rígido de taxatividade dos meios de prova, sendo admitida a produção de provas não disciplinadas em lei, desde que obedecidas determinadas restrições. A análise sobre a validade da prova atípica perpassa, pois, pelo campo epistemológico. Não existe um dispositivo específico que trate sobre as provas atípicas no CPP. No entanto, é possível utilizar por analogia, como autoriza o 3º do CPP, o artigo 369 do CPC, Código de Processo Civil, é usado por analogia no processo penal. Significa dizer, em última análise, que o rol de provas previstos no título 7 do CPP é exemplificativo, ok? Assim, o simples fato de não constar no catálogo legal relacionado às provas em espécie não configura razão suficiente para que a perícia ora impugnada seja considerada inadmissível. A autópsia psicológica não constitui prova ilícita ou ilegítima.
razão pela qual não deverá ser desentranhada, e incumbirá aos jurados, juízes naturais da causa, realizar o cauteloso cotejo do referido laudo com o restante do acervo probatório acostado aos autos. Muito importante esse julgado, hein? Muito importante mesmo, e vai cair em prova. Autópsia psicológica. É admitida sim. Vamos para a próxima? Considere o texto do artigo 217 do CPP. Diz o seguinte: se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência. E somente na impossibilidade dessa forma determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição com a presença do seu defensor. E a pergunta é a seguinte: se a audiência for realizada por videoconferência e não de forma presencial, e o réu pode ser impedido de assistir às oitivas da vítima e testemunha se a sua presença estiver causando temor ou constrangimento às pessoas que serão ouvidas? E a pergunta é interessante, né? Porque o 217 fala que ele fará a inquirição por videoconferência e somente na impossibilidade dessa forma determinará a retirada do réu. A pergunta é: se já estiver sendo feita a audiência por videoconferência e não é presencial, o réu pode ser retirado, pode ser impedido de assistir às oitivas da vítima e da testemunha se a presença dele estiver causando temor e constrangimento às pessoas que serão ouvidas? E aí, o que vocês acham dessa? Difícil, né? E a resposta é a seguinte: sim, pode sim. No caso em que a audiência para a oitiva da vítima e da testemunha é realizada por meio de videoconferência, a interpretação mais consentânea com o objetivo do disposto no artigo 217 do CPP é a de que o réu também pode ser impedido de acompanhar os depoimentos. Não se adota uma interpretação literal da segunda parte do 217 do CPP. Muito importante esse julgado, hein? A interpretação do 217 do CPP não deve ser literal. Por isso que o STJ julgou dessa forma. Mesmo na videoconferência, ele pode ser impedido de assistir sim, se tiver causando temor ou algum tipo de constrangimento às pessoas, às vítimas e testemunhas ouvidas. Importante, hein? Anote isso aí. Vamos para a próxima. É um caso concreto, dos meus preferidos, né? Caso concreto. No âmbito da execução penal, o apenado apresentou autodeclaração, na qual afirmou que é proprietário de um imóvel rural e, portanto, explorador de atividade econômica. Com isso, pediu a remissão da pena cumprida pelo trabalho. Então, o que aconteceu aqui? Um apenado que disse que está trabalhando no seu próprio imóvel rural. Ele tem um imóvel rural, ele trabalha lá e quer a remissão da pena, quer a contagem desses dias que ele está trabalhando no imóvel rural dele mesmo, como trabalho, remissão pelo trabalho, diminuir a pena que ele tem a cumprir porque ele já está trabalhando. E aí, a pergunta é: o apenado terá direito à remissão nesse caso? O que vocês acham? E a resposta é a seguinte: não terá. A remissão pelo trabalho pressupõe o exercício de atividade laboral mediante subordinação e controle de horário. Tem esses dois elementos, esses dois requisitos, esses dois critérios para a configuração de trabalho para a remissão da pena: subordinação e controle de horário, não se admitindo o autocontrole de carga horária. Se não houver comprovação efetiva de cumprimento de carga laboral diária, não é possível o reconhecimento do direito à remissão. Então, aqui a gente pode vincular com a ideia de trabalho do próprio direito do trabalho, né? O que é o contrato de trabalho no direito do trabalho? Quais são os elementos do contrato de trabalho do direito do trabalho? Um deles é a subordinação, né? O trabalhador está subordinado ao seu chefe. Então, para configurar trabalho aqui no direito processual penal, para ter remissão da pena, precisa de subordinação. Ele não pode ser o chefe dele mesmo, senão não tem sentido, né? Ele vai contar os horários, ele vai dizer que trabalhou o quanto ele quiser e pronto. Essa é a ideia dessa vedação aqui do STJ. É claro que podem existir outros meios, né, de controlar o horário, podem existir, filmagem, ele ter algum tipo de controle lá na fazenda dele, mas como isso é muito difícil e muito complicado, o STJ resolveu aqui traçar esses critérios. Precisa de subordinação e precisa de controle de horário. E ele mesmo não pode fazer o controle de horário dele. Tem que ser, não é admitido o autocontrole da carga horária, tem que ser um terceiro, tem que ser o chefe dele, ok? Isso aqui é muito importante e vai cair nas provas. Vamos para a próxima? Em constatada fraude na escrituração contábil de determinado município, o MP denunciou o acusado por peculato.
Nesse caso, será indispensável a realização de perícia. Então, o que aconteceu aqui? Constataram que existiu uma fraude na escrituração contábil do município lá. Então, na contabilidade do município teve uma fraude. E o MP denunciou uma pessoa por peculato por causa dessa fraude. Nesse caso aqui, precisa ter a perícia, é indispensável a realização de perícia, é imprescindível a realização de perícia ou não? Você sabe essa? E a resposta é a seguinte: sim, precisa sim. Se a suposta prática do crime de peculato ocorreu por meio que deixou vestígios, consubstanciada em fraude na escrituração contábil da municipalidade, mostra-se indispensável a prova pericial, sob pena de ofensa ao artigo 3862 do CPP. Sem ela e sem demonstração da impossibilidade de sua realização, está ausente a comprovação da materialidade delitiva. Então, para comprovar a materialidade delitiva desse caso aqui, peculato, em que teve fraude em escrituração contábil, precisa da perícia, beleza? Vamos para a próxima? Caso concreto. A Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que Alexandre estaria traficando drogas em sua casa, no endereço informado. Os policiais se dirigiram até o local, foram recebidos pelo próprio Alexandre, que teria permitido a entrada dos policiais. Os PMs fizeram a busca na residência e encontraram droga. Alexandre foi então preso em flagrante. Pergunta: as provas colhidas são lícitas? E agora? Essa aqui causa muita polêmica, hein? O pessoal fala bastante desse julgado do STJ nos grupos, o pessoal critica bastante. Você já deve estar imaginando qual é a resposta, né, por esse meu comentário. Mas qual é a resposta? Polícia Militar, por denúncia anônima, foi direto na casa do Alexandre, recebeu uma denúncia anônima: Alexandre está traficando droga. Eles foram direto lá na casa do Alexandre, falaram que o Alexandre teria permitido a entrada e entraram e acharam droga. E aí? Essas provas, essas drogas achadas são provas lícitas ou ilícitas? E a resposta é a seguinte: provas ilícitas, não são provas lícitas, ok? Essas provas apreendidas foram consideradas ilícitas. O simples fato de o tráfico de drogas configurar crime permanente não autoriza por si só o ingresso em domicílio sem o necessário mandado judicial. Exige-se para que se configure a legítima flagrância a demonstração posterior da justa causa ou, em outros termos, de fundadas razões quanto à suspeita de ocorrência de crime no interior da residência. Então não pode ser julgado, não pode ser direto da denúncia anônima, direto ir na casa da pessoa. Tem que ter algum tipo de investigação preliminar, algum tipo de apuração dessa denúncia anônima, para ver se tem algum tipo de veracidade nessa denúncia anônima. E chegando lá, eles têm que registrar que o acusado, o Alexandre, aqui no caso, realmente deixou os policiais entrarem na casa. Tem que ser por escrito ou filmado, ok? Isso é muito importante e tem sido cobrado pelos tribunais superiores nesse caso. Não é direto da denúncia anônima que pode ir lá e chegou lá, não pode dizer que o acusado deixou entrar, não. Tem que ter esse registro de que ele deixou entrar de verdade. E tem um julgado relacionado do STJ que diz: para que os agentes possam entrar na residência, é necessária a comprovação do consentimento do morador por meio idôneo, seja documentalmente ou por gravação com câmera. Esse é outro julgado do HC 726191 do STJ. Muito importante, muito importante. O pessoal critica muito esse julgado, diz que ele realmente prejudica o trabalho da polícia, que ele é um julgado que é complicado pra caramba, mas também entendo o julgado do STJ, né, porque evita, nesse caso, as questões de abuso, de a polícia dizer que teve uma denúncia anônima, já que a anônima não consegue ser apurada, né, de onde ela veio. Aí chega na casa da pessoa, diz que a pessoa deixou entrar e a pessoa não deixou mesmo, a pessoa se sentiu acuada de alguma forma, ou a pessoa não deixou entrar e eles entraram à força, mas aí fica a palavra da polícia contra a palavra da pessoa. Então é muito complicado. Esses julgados aqui, essas decisões do SJ são muito complicadas e tanto quem critica quanto quem defende tem suas razões. Seria ideal a gente encontrar um meio termo aqui, nesse caso, né? Para que não ofenda nem garantias fundamentais, nem direitos e garantias fundamentais, e nem prejudique o trabalho da polícia, mas esse meio termo ainda não foi encontrado. Esse meio termo ainda está longe de ser encontrado, né,
nessa persecução penal e nessa investigação e nesse trabalho policial aqui. Mas o que a gente tem que saber para provas e concursos é que denúncia anônima não pode subsidiar só ela, por ela mesma, uma entrada em domicílio, uma entrada em domicílio sem mandado judicial, ok? Além dessa denúncia anônima, tem que ter investigações extras e essa entrada no domicílio tem que ser autorizada por escrito ou por gravação. Vamos lá? Beleza. Vamos para a próxima? Caso concreto. Uma mulher tentou ingressar no presídio com droga escondida em sua região pélvica. O caso foi detectado pelas policiais penais e a mulher foi denunciada pelo crime. Pergunta: o juiz pode utilizar essa maneira de ocultação para aumentar a pena base na primeira fase da dosimetria sob o argumento de que a culpabilidade da ré seria intensa? Então, que pergunta é essa aqui? Na análise da pena, quando o juiz vai analisar a pena e vai contar a pena, vai fixar a pena de um acusado, depois que ele é condenado, o juiz analisa isso aqui, culpabilidade. Se a culpabilidade naquele caso foi maior, ou foi menor, ou foi normal do crime. Por exemplo, uma culpabilidade de quem mata uma pessoa, mas mata de uma forma ardilosa, de uma forma muito agressiva, ou de uma forma por traição, de formas que não seria só matar uma pessoa. Ele matou, mas excedeu. A culpabilidade dele seria maior, então a pena aumenta nessa primeira fase da dosimetria. Na dosimetria são 3 fases. Essa primeira fase, que trata dos critérios lá do 59, né? A segunda fase, que trata das causas de aumento, diminuição de pena e tal. E tem a terceira fase também. Mas essas 3 fases, elas analisam e contam a dosimetria da pena do réu, ok? Então é depois de analisar essas 3 fases, circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes e causa de aumento e de diminuição de pena, é que o juiz fixa a pena do réu. Nessa primeira fase ele vai analisar, dentre outros critérios, a culpabilidade. Nesse caso aqui, no caso de a mulher que ingressou com droga escondida na região pélvica, dizer que a mulher escondeu a droga na região pélvica aumenta a culpabilidade dela nesse crime? O que vocês acham? E a resposta é a seguinte: não aumenta. Isso porque o modus operandi escolhido pela mulher é uma das formas mais comuns utilizadas para o ingresso de entorpecentes nos estabelecimentos prisionais, não demonstrando um maior grau de reprovabilidade da conduta. Tanto que, como é de conhecimento notório, é realizada a revista íntima dos visitantes antes do seu ingresso nas instalações em que se encontram os detentos. Então, o STJ definiu que não é algo que possa aumentar a pena por maior culpabilidade. É até uma forma bem comum de cometer esse crime, ok? Vamos para a próxima. Caso adaptado. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia na Justiça Estadual contra inúmeras pessoas acusadas de estelionato, extorsão e organização criminosa. Ao final da instrução, o juiz de direito identificou que haveria indícios da prática de evasão de divisas e lavagem de dinheiro transnacional, delito de competência da Justiça Federal. Assim, o magistrado declinou da competência para a Justiça Federal a fim de fazer o julgamento em conjunto de todos os delitos por força da conexão. Aplicou a súmula 122 do STJ. Se tiver crime da Justiça Federal e conexão, vai tudo para a Justiça Federal. O MPF, Ministério Público Federal, requereu a abertura de inquérito policial para apurar a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro, e o desmembramento com a devolução dos autos ao juízo de direito para julgamento dos crimes de competência da Justiça Estadual. Então, quando chegou lá na Justiça Federal, o MPF falou: tá bom, eu vou apurar a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro, que são crimes transnacionais, ok? Competência da Justiça Federal, mas os crimes da Justiça Estadual a gente pode mandar de volta, o juiz estadual pode julgar isso aqui. O juiz federal acolheu a manifestação do MPF e enviou os autos para o juiz estadual. E a pergunta é a seguinte: é possível esse desmembramento e reenvio dos autos ao juízo estadual, tendo sido constatada a conexão entre os crimes detectados? E aí? Tem conexão? Tem crime federal? Tem crime estadual? Pode mandar de volta esses crimes? Pode mandar de volta para o juiz estadual julgar? O que vocês acham dessa? E a resposta é a seguinte: sim, pode mandar de volta sim.
A reunião dos feitos por força da conexão não ostenta natureza absoluta, sendo adequado excepcionar a sua incidência na hipótese em que a aplicação ensejaria um atraso na tramitação de ação em estágio avançado, instrução encerrada. Então, se já está avançado lá na Justiça Estadual, se já encerrou a instrução daqueles crimes de competência da Justiça Estadual, pode continuar lá e pode ser julgado sim. Então, essa reunião por conexão não é absoluta, ok? Tem que ser analisado caso a caso aqui. Não precisa ficar esperando os crimes da Justiça Estadual, enquanto os crimes da Justiça Federal ainda estão sendo apurados, ainda está lá no inquérito policial, na Polícia Federal ainda. Não precisa juntar só porque tem conexão. Beleza? Vamos para a próxima. Caso adaptado. Tendo como origem um ofício encaminhado pela SUSEP, a Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público instauraram procedimentos apuratórios para análise de atividades ilícitas realizadas por determinada sociedade empresária. Nessa força-tarefa, foi executada uma atividade de fiscalização fazendária em que o estabelecimento empresarial foi alvo de operações dos órgãos fiscalizadores para a busca de provas dos crimes e infrações tributárias detectados. Os acusados alegaram que a suposta atuação de rotina dos órgãos de polícia fazendária, na verdade, foi ilegal, pois necessitava de autorização judicial para as medidas executadas. Então, o que aconteceu aqui? A SUSEP enviou um ofício para a Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público dizendo que teriam infrações ali. Aí a Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público investigaram, e como a Receita Federal tem essa prerrogativa de ingressar nos estabelecimentos empresariais para fiscalizar, está lá no CTN, ela tem essa prerrogativa, eles fizeram essa atividade, essa força-tarefa e ingressaram na sociedade empresária com uma atividade de fiscalização fazendária. A Receita Federal tem essa prerrogativa, então vai lá todo mundo e a gente analisa todos os crimes de uma vez só, beleza? Então o estabelecimento empresarial foi alvo de operações dos órgãos fiscalizadores. E os acusados alegaram então que essa suposta atuação de rotina dos órgãos de polícia fazendária, na verdade, foi uma operação policial, foi uma operação de combate ao crime e precisava ter autorização judicial. Ela foi ilegal, não poderia. E a pergunta é: as provas colhidas nessa operação são lícitas ou ilícitas? E aí, o que vocês acham? E a resposta é a seguinte: elas são ilícitas, não são lícitas, ok? Apesar de a instauração de procedimentos investigativos pelos órgãos de fiscalização ser legal, ou seja, a investigação foi legal, estava sendo legal. Receita, Polícia e Ministério Público podem investigar sim. A medida de busca e apreensão domiciliar realizada em estabelecimento empresarial depende como regra de ordem judicial, devidamente fundamentada, apta a limitar a atuação do poder de polícia dos órgãos de fiscalização. Não há que se falar em atuação de rotina dos órgãos de polícia fazendária, apta a dispensar mandato judicial de busca e apreensão domiciliar, quando o caso concreto evidencia a realização de verdadeira força-tarefa entre diferentes órgãos de polícia administrativa, Receita, Ministério Público e Polícia Federal. De acordo com a doutrina, é imprescindível o juízo de valor a ser emitido pelos magistrados acerca da idoneidade traduzida no conceito de adequação das medidas cautelares constritivas admitidas no processo penal. Essa adequação pode ser de duas formas, e aqui a doutrina trouxe, o julgado do STJ trouxe essa adequação. Existem duas espécies de adequação, adequação qualitativa e adequação quantitativa, que o juiz vai analisar para definir se essa medida pode ser concedida ou não. A adequação qualitativa corresponde à aptidão para alcançar os fins previstos na lei processual, e a adequação quantitativa relativa à necessidade de respeitar os limites para que seja alcançada a finalidade perseguida. E acrescenta-se às exigências acima, além da adequação, tem a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. São os três subprincípios da proporcionalidade, né? Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A adequação aqui o STJ dividiu em duas, adequação qualitativa e adequação quantitativa. Beleza? Então é isso. Vamos para a próxima? É possível a aplicação da insignificância no furto de um objeto de R$140, sendo o réu multirreincidente? E aí, o que vocês acham dessa? E a resposta é a seguinte: não é possível.
é inviável a aplicação do princípio da insignificância ao furto praticado quando, para além do valor da res furtiva exceder o limite de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, o acusado é multireincidente. Então, esses dois critérios aqui, ó, se a res furtiva excede 10% do salário mínimo e o acusado é multireincidente, já é reincidente várias vezes, ostenta diversas condenações anteriores por crimes contra o patrimônio. Então, com essas circunstâncias aqui, o STJ não deixou aplicar a insignificância, o princípio da insignificância. Beleza? Beleza. E se você está gostando desses vídeos, se esses vídeos estão sendo úteis para vocês de alguma forma, se esse estudo aqui está sendo útil para você de alguma forma, deixa aí seu gostei, deixa aí seu comentário embaixo do vídeo, que eu vou gostar bastante de saber o que vocês estão achando. Deixe também as sugestões de vocês para os próximos vídeos, que eu gosto sempre de ler, de anotar tudo aqui nos meus registros de YouTube, beleza? Então vamos lá. Próxima questão. Se um indivíduo participa de esquema para fraudar exame da OAB, a sua pena base pode ser aumentada pelo fato de ele ser bacharel em direito e ter conhecimentos acerca do exame? E aí, o que vocês acham dessa aqui? Lembra que a gente falou lá da questão da culpabilidade, né? Do critério trifásico de definição da pena. Aqui, nessa análise de culpabilidade, a gente pode dizer que a culpabilidade desse indivíduo é maior porque ele está fraudando exame da OAB, sendo bacharel em direito? E aí, o que vocês acham? E a resposta é a seguinte: sim, pode sim. A utilização por bacharel em direito de seus conhecimentos acerca do exame da OAB para participar de esquema de fraude a essa seleção justifica a valoração negativa da culpabilidade do agente. Então, realmente, nesse caso, ele tem uma culpabilidade maior. Uma coisa é uma pessoa que não tem conhecimento de direito, não estudou direito, praticar uma fraude dessa, uma fraude no exame da OAB. Outra coisa é um bacharel em direito que tem todo o conhecimento do ordenamento jurídico e de quem se espera uma ética maior no tratamento de direito, de quem fez um juramento, né? Então, essa pessoa tem uma culpabilidade maior. Assim definiu o STJ. Beleza? Vamos para a próxima. De quem é a competência para julgamento do suposto crime contra direitos indígenas, caso o delito tenha ocorrido em território indígena ainda não demarcado? Então tá, temos um território indígena, né, que ainda não foi demarcado. Se foi um crime cometido lá, de quem é a competência? Da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? E a resposta é a seguinte: da Justiça Federal. É o 109, inciso 11 da Constituição. Caso de crime praticado contra os direitos indígenas coletivamente considerados. Artigo 231 da Constituição. Mesmo que o delito tenha ocorrido em território indígena ainda não demarcado. O que importa para configurar a violação dos direitos indígenas aqui, e por conseguinte, atrair a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, é o impacto negativo da atuação dos acusados nas tradições, modo de viver e terras que os indígenas habitam e utilizam, sendo despiciendo discutir se o acusado ou não, se ocorreu ou não a efetiva demarcação da terra com o território indígena. Então não importa se a terra estava demarcada ou não, se é território indígena ou não. O que importa é o impacto negativo nas tradições, modo de viver e nas terras dos indígenas, ok? Então beleza, vamos para a próxima. Caso concreto. Em determinada execução penal de um condenado por vários crimes, o Ministério Público sustentou que, com a unificação das penas, a reprimenda passa a ser executada como um todo, não sendo possível a execução em separado de cada uma das guias de execução pelo reeducando. Nesse mesmo cenário, o cálculo para a obtenção de benefícios que dizem respeito à execução penal deve ser feito com base no total da pena e não em cada guia de execução em separado. Por tal razão, apontou que a questão da reincidência se aplica também sobre o total da reimprimenda, não sendo possível fracionar as condenações para reconhecimento de primariedade em parte da pena, reincidência comum em outra e, por fim, reincidência específica apenas nas guias que dizem respeito a crimes da mesma natureza. E a pergunta é a seguinte: tem razão o MP em seus argumentos? Ou seja, se ele é reincidente, ele é reincidente para todos os crimes ou separa? É possível separar na execução os crimes em que ele é reincidente, que ele não é reincidente, reincidente comum, reincidente específico? E aí, qual é a resposta dessa aqui? Vocês sabem? E a resposta é a seguinte: não é possível separar. O MP não tem razão nos seus argumentos. Após as alterações promovidas pela Lei 13964 de 2019, a Lei Anticrime,
é possível a execução em separado de cada uma das guias de execução, de modo que o cálculo para obtenção de benefícios que dizem respeito à execução penal deve considerar a primariedade em parte da pena, a reincidência comum em outra e a reincidência específica apenas nas guias que dizem respeito a crimes da mesma natureza. É possível a execução em separado de cada uma das guias de execução, de modo que é possível o reconhecimento do percentual de progressão de reincidência genérica para um determinado crime e dos percentuais de reincidência específica para outros. Esse foi o julgado do STF. Beleza? Vamos para a próxima. Grande quantidade de drogas, multiplicidade de agentes, divisão de tarefas, forma de transporte do entorpecente e distância entre a origem e o destino são elementos que permitem afastar o tráfico privilegiado? E aí? Tráfico privilegiado é aquele em que a pessoa não se dedica às atividades de tráfico, que é uma atividade que ele estava exercendo, mas estava por acaso, alguma forma assim, ele é primário, ele não faz parte de nenhuma organização criminosa. E aí, pode aplicar o tráfico privilegiado ou não? Esses critérios aqui podem ser utilizados para afastar o tráfico privilegiado, grande quantidade de drogas, multiplicidade de agentes, divisão de tarefas, forma de transporte do entorpecente e distância entre a origem e o destino? E aí, pode ou não pode? E a resposta é a seguinte: pode sim. A elevada quantidade de drogas apreendidas, a multiplicidade de agentes envolvidos na trama criminosa, que perpassa pela contratação e pela proposta de pagamento, a forma de transporte da substância entorpecente, a distância entre os estados da federação e a nítida divisão de tarefas entre os membros do grupo descaracterizam a condição de pequeno traficante ou traficante ocasional, impedindo o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado. Beleza? Esse foi o julgado do STJ. Próxima, caso adaptado. Na sentença de pronúncia, ou seja, lá a gente está falando de tribunal do júri, primeira fase do tribunal de júri, o juiz que analisa se o caso vai para o júri ou não vai. Ou não vai. Então ele pronunciou o réu, ele diz, vai, esse caso vai para o tribunal do júri sim. E na sua sentença de pronúncia, o juiz escreveu o seguinte: pela dinâmica dos fatos, conforme relatado pelas testemunhas, demonstrou-se que o réu, agindo com ânimo homicida, por motivo fútil e empregando recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Pedro da Silva. Não há que se falar em desclassificação, já que o dolo de matar é evidente nos autos. E a pergunta é a seguinte: há ilegalidade nessa decisão do juiz da pronúncia? Vocês sabem? E aí, o que vocês acham? Respondam aí. E a resposta é a seguinte: sim, há ilegalidade sim. A sentença de pronúncia deve limitar-se a um juízo de dúvida a respeito da acusação, evitando considerações incisivas ou valorações sobre as teses de confrontos nos autos, sob pena de nulidade. Essa sentença denota ou indica juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado. Sua redação mostra-se absolutamente imprópria à decisão de pronúncia, já que pode induzir o ânimo dos jurados em favor das teses acusatórias, em prejuízo da defesa. Da mesma forma, o uso da contundente afirmação que o dolo de matar é evidente nos autos ultrapassou efetivamente as barreiras da legalidade, com isso incorrendo o magistrado no chamado vício de excesso de linguagem, tendo em vista o juízo peremptório acerca do dolo do acusado. Assim, verifica-se a configurada manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, ante a nulidade da decisão de pronúncia por vício de excesso de linguagem. Então esse aqui, vício de excesso de linguagem, torna nula a sentença de pronúncia. Beleza? Próxima. Qual é o recurso cabível contra a absolvição sumária no processo do júri? Então, estávamos falando do processo do júri, né? Procedimento do júri. Primeira fase, a gente tem a decisão do juiz que ou vai pronunciar o réu, vai dizer ele vai para o tribunal do júri, ou vai impronunciar o réu, vai dizer não tenho elementos para dizer que ele vai para o júri, não vou absolver, mas também ele não vai para o júri. Ele impronuncia, ele diz, vou acabar por aqui porque não tem provas para mandar ele para o tribunal do júri. Ou ele pode, uma terceira hipótese de sentença aqui é a absolvição sumária. Ele dizer, não, esse cara não vai para o tribunal do júri porque ele é inocente, ele é absolvido sumariamente. O juiz detecta que ele realmente é inocente, ou não foi ele que cometeu aquele crime, ou o crime não existiu. Então, essa é a sentença de absolvição sumária. São essas três hipóteses de sentença na primeira fase do tribunal do júri: pronúncia, impronúncia e absolvição sumária.
Qual é o recurso cabível contra a absolvição sumária? E aí, ele absolveu sumariamente. Qual é o recurso cabível? E a resposta é a apelação, pois isso aqui é uma sentença, e da sentença cabe apelação. É o artigo 416 do CPP. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá apelação. Beleza? Beleza? Vamos para a próxima? O que ocorre se for ultrapassado o prazo para a conclusão do inquérito policial com o indiciado solto? E aí? O indiciado está solto, a polícia está investigando, mas ultrapassou o prazo para o inquérito policial. O que acontece? E a resposta, você sabe? A resposta é a seguinte. O prazo para o término do inquérito policial com o indiciamento solto é impróprio. O que é um prazo impróprio? É um prazo que, mesmo se ultrapassado, não vai impedir o cometimento daquele ato. Normalmente os prazos do juiz são prazos impróprios, ou seja, ele tem um prazo para uma decisão interlocutória, ele tem um prazo para uma sentença. Se ele ultrapassar aquele prazo da sentença, não significa que ele não vai poder dar a sentença. Ele vai ter outros tipos de problemas. Ele pode ter um problema disciplinar, um problema no CNJ, ou você está ultrapassando o seu prazo de sentença. Mas isso não impede que ele profira aquela sentença. Ele vai poder exarar a sua sentença. E a mesma coisa aqui no inquérito policial. Não é porque a polícia ultrapassou o prazo do término do inquérito policial que ela não vai mais poder fazer o inquérito policial. Aquele inquérito policial vai ser finalizado, por isso é um prazo impróprio. Apesar disso, será possível o trancamento por excesso de prazo, caso o tempo de duração da investigação ultrapasse os limites do princípio da razoabilidade. Embora o prazo de 30 dias para o término do inquérito com o indiciado solto, lá no artigo 10 do CPP, seja impróprio, realmente não vai terminar o inquérito policial só porque ultrapassou esse prazo, sem consequências processuais imediatas se não observado, isso não equivale a que a investigação se prolongue por tempo indeterminado, por anos a fio, devendo pautar-se pelo princípio da razoabilidade. Então, o que a STJ disse aqui é que, realmente, de primeira a gente vai dizer que, em regra, o prazo é impróprio. Em regra, o inquérito não vai ser trancado só porque ultrapassou os 30 dias. Está com 31, está com 60 dias, não vai ser trancado. Mas se o inquérito está 1, 2, 3 anos no inquérito policial, isso não faz sentido, né? Isso viola a razoabilidade, viola a proporcionalidade. Então, nesses casos de excesso extraordinário e excesso e que extrapolou muito o prazo, aí o inquérito pode ser trancado sim por excesso de prazo, beleza? Vamos para a próxima. Caso hipotético. Réu respondeu o processo recolhido ao cárcere porque havia motivos para a prisão preventiva. Então ele estava preso preventivamente. Na sentença, foi condenado a uma pena privativa de liberdade em regime semi-aberto. Pergunta: pelo fato de ter sido imposto um regime mais brando que o fechado, ele terá direito de recorrer em liberdade, mesmo que ainda estejam presentes os requisitos da prisão cautelar? Ou ele fica preso preventivamente, mesmo tendo sido condenado em regime semi-aberto? E aqui, pode ou não pode continuar a prisão preventiva, se ele foi condenado ao semi-aberto e não ao fechado? Qual é a resposta? Vocês sabem? A resposta é a seguinte: não, ele não terá direito de recorrer em liberdade. Não há incompatibilidade no fato de o juiz, na sentença, ter condenado o réu ao regime inicial semiaberto e, ao mesmo tempo, ter mantido a sua prisão cautelar, se ainda persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar. No caso, o risco de fuga. O réu deverá ser mantido preso mesmo que já tenha sido condenado ao regime inicial semiaberto. Deve ser adotada, no entanto, a seguinte providência: o condenado permanecerá preso, porém ficará recolhido e seguirá as regras do regime prisional imposto na sentença. Deverá ser recolhido na unidade prisional destinada aos presos provisórios e receberá o mesmo tratamento do que seria devido caso já estivesse cumprindo a pena no regime semiaberto. Em suma, o fato de o réu ter sido condenado a cumprir a pena em regime semiaberto não constitui empecilho à decretação ou manutenção da prisão preventiva, bastando que se tenha o cuidado de não se colocá-lo em estabelecimento inadequado. Esse foi o julgado do STJ. Mas, muito cuidado aqui. O STJ disse o quê? Que ele pode continuar na prisão preventiva, se ainda tem os requisitos da prisão preventiva, só que ele vai cumprir a prisão preventiva como se estivesse cumprindo no semiaberto, beleza? Só que existem alguns julgados do STF em sentido contrário, ou seja, dizendo que a fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva.
Vale ressaltar, contudo, que há outros julgados também do STF mantendo os acordos do STJ, que aplicaram o entendimento do próprio STJ, aquele entendimento acima ali. Logo, podemos dizer que prevalece até o momento a posição do STJ. Esperamos uma definição do STF, do pleno do STF nesse assunto, para acabar com essa controvérsia. Mas até agora vamos anotar que a condenação no semiaberto não afasta, em regra, a prisão preventiva, ok? O que deve ser respeitado é o regime de cumprimento dessa prisão preventiva, que tem que ser igual ao do semiaberto. Beleza? Vamos para a próxima. Caso hipotético. Uma equipe de policiais foi à residência de Silvana para intimá-la de determinado ato processual. Ao conversar com ela, os policiais avistaram seu irmão dentro da casa, em uma atitude que consideraram suspeita para as circunstâncias do local. Por isso, ingressaram na residência e descobriram que ele guardava drogas ilícitas. Pergunta: as provas colhidas nessa atividade policial foram lícitas ou não? E aí, o que vocês acham? A gente já conversou sobre ingresso de polícia, né? E agora tem um outro caso, um pouquinho diferente. Qual é a resposta desse caso? A resposta é a seguinte: não foram lícitas, foram provas ilícitas. O fato de os policiais terem considerado a atitude do morador suspeita não justifica o ingresso forçado no domicílio. O fato de policiais em diligência para intimar testemunha considerarem suspeita a atitude do irmão desta, por si só, não justifica a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para ingresso forçado no domicílio, ok? Muito importante isso aqui, vamos anotar também. Vamos para a próxima. Caso concreto. O juiz decretou a prisão preventiva do paciente, suspeito de ser o mandante do homicídio de sua ex-companheira. A custódia foi determinada em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, porque por ciúmes teria mandado assassinar a sua ex-companheira e o seu atual companheiro, e para isso contou com o auxílio de uma terceira pessoa, a qual teria ficado responsável por intermediar as contratações dos pistoleiros. Soma-se a isso a notícia de que o paciente estaria coagindo testemunhas. Pergunta: os fatos narrados justificam a decretação de prisão preventiva do acusado? Sim ou não? E aí, vocês acham? O que vocês acham desse caso aqui? Ele pode ser preso preventivamente, sim ou não? A resposta é a seguinte: sim, pode sim. A periculosidade do agente e a intimidação de testemunha justificam a decretação de prisão preventiva para a garantia de ordem pública e conveniência da instrução penal, instrução criminal. Vou entrar nesse aqui, ó. Existem várias hipóteses de prisão preventiva. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal são as primeiras hipóteses previstas lá na Lei Processual Penal. A notícia de perturbação no curso da persecução penal, tolhendo de qualquer forma a atuação de testemunha em sua ampla liberdade de prestar declarações acerca de fatos de imputação, é motivo suficiente para a decretação de prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal. Beleza? Vamos para a próxima. A gente falou que o recurso cabível contra a absolvição sumária é a apelação, né? A gente já falou num flashcard anterior. E agora, uma segunda pergunta. Se o Ministério Público interpôs equivocadamente um rese, o recurso em sentido estrito, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, ou seja, o juiz pode receber esse recurso em sentido estrito como se fosse uma apelação? É o princípio da fungibilidade. Pode ou não pode? E aí, o que vocês acham? E a resposta é a seguinte: sim, pode sim. É possível a aplicação da fungibilidade no uso de recurso de apelação indeterminado em detrimento de recurso em sentido estrito, desde que demonstradas a ausência de má-fé e a tempestividade do instrumento processual. Então, os requisitos são esses aqui: ausência de má-fé e tempestividade. Se detectado isso aqui, a fungibilidade é aplicável nesse caso. O STJ não considerou um erro grosseiro, ok? Show de bola! Então terminamos o informativo de jurisprudência do STJ, nesse caso aqui, o informativo número 10. E se você quer continuar estudando comigo nesses informativos ou flashcards, clica nesse vídeo que eu vou deixar aqui do lado, que tem um estudo muito legal, muito interessante, que a gente continua estudando e continua treinando rumo à nossa aprovação dos concursos, beleza? Vejo vocês lá, hein?